Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 16 de agosto de 2021. Agosto, mês do cachorro louco. E que agosto, hein, gente? Pois é, estamos na metade ainda. Eu aposto que você que está me ouvindo aí, especialmente aqueles que defendem a intervenção militar ou o recurso ao artigo 142 da Constituição, nunca parou para pensar como é que se operacionaliza uma decisão desse tipo ou que condições é preciso ter para viabilizá-la do ponto de vista político. Sim, porque não é apenas uma operação militar. Ela tem condições políticas precedentes e ela tem consequências políticas posteriores, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, prepara o banquinho aí, senta, porque vai ser um daqueles vídeos densos, coxudos, que de vez em quando eu tenho que fazer aqui no canal. Me dediquei a pensar nestas variáveis, nas circunstâncias necessárias e nas consequências que, como diria o conselheiro Acácio, vem sempre depois. Mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. Vou encurtar esse comercial aqui, porque o vídeo de hoje vai ser um pouquinho longo, mas eu quero que você me prometa que não vai esquecer de fazer um Pix lá no fim do vídeo, não vai esquecer de se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, não vai esquecer de se inscrever no meu canal da COS.tv, o Dextra Jornalismo, e não vai se esquecer de acompanhar a minha fala no programa Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, no canal Tempo e Dinheiro aqui do YouTube. Vamos lá, gente. Muito bem. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o que está em questão aqui é a possibilidade do recurso ao artigo 142 da Constituição, o que seria algo inusitado e muito diferente daquilo que aconteceu no Brasil em 1964. A crise sistêmica de 1964 era de outra natureza. Os militares não estavam no governo, estavam fora do governo, e havia dois problemas institucionais e estruturais sérios no país. O primeiro deles era a ameaça da esquerda comunista tomar o poder em armas. Há um documentário, em 1964, da produtora Brasil Paralelo, que mostra claramente que sim, havia inclusive uma articulação internacional com o Partido Comunista da União Soviética, da Tchecoslováquia, para conspirar a tomada do poder no Brasil, e estes foram os motivos dos militares terem reagido e tomado o poder. A segunda questão que muita gente desconhece é que havia uma paralisia decisória provocada pela fragmentação partidária e pelos impasses frequentes que aconteciam no Congresso Nacional. O sistema jurídico legal da época conferia muito poder às minorias no parlamento. O presidente, como agora, tem dificuldade de montar a maioria e as minorias tinham forte poder de veto. Esta combinação de fatores levou os militares, então, a tomar o poder em 1964 e foi uma tomada de poder completa, né? Ou seja, deram um strike nas instituições, entraram os militares, tiraram os políticos, caçaram, prenderam gente, inclusive gente da direita civil daquela época. Recorrer ao artigo 142 com um presidente militar, com o governo cheio de militares, é uma operação política e militar de outra natureza. Em circunstâncias normais da democracia, o judiciário é o poder encarregado de dirimir conflitos. O legislativo é aquele que elabora o orçamento e dá, através da lei, as diretrizes na direção das quais o governo deve andar. O executivo é o encarregado de executar o orçamento e seguir as diretrizes do legislativo, que é a Casa do Povo, e os conflitos de poder em torno da destinação do orçamento e as próprias disputas pelo poder entre governo e oposição, normalmente são dirimidas, são arbitradas pelo Poder Judiciário. Há uma semelhança entre o que aconteceu em 64 e o que está acontecendo agora no Brasil. Ou seja, nós temos uma crise sistêmica. Uma parcela do Brasil, a parcela do Brasil que trabalha, que paga os impostos, que não vive de mamar nas tetas do Estado, cansou da roubalheira do PT, cansou da roubalheira geral nas instituições, cansou do PT e do PSDB, foi às ruas, derrubou o governo do PT, rejeitou o PSDB nas urnas e elegeu o presidente Bolsonaro. Portanto, dentro das instituições, numa parcela do Congresso, na máquina do Estado, mas principalmente no STF, estão os representantes das forças derrotadas em 2018. Então não se trata de um conflito entre comunistas armados e
militares que querem impedir a tomada do poder revolucionário pela esquerda. É uma crise de outra natureza, mas é também uma crise sistêmica. E o problema desta crise sistêmica, como eu já tenho insistido aqui nos meus vídeos, é que a instituição que deveria ser encarregada de dirimir os conflitos, de arbitrar a solução dos conflitos, em geral entre governo e oposição, é parte da oposição. É uma oposição, como eu já disse em vídeo aqui no canal também, sistêmica. O pano de fundo deste conflito, então, é o Brasil que quer mudar na direção daquilo que as ruas disseram quando o PT foi removido do poder e quando o presidente Bolsonaro foi eleito, e das forças derrotadas em 2018 que estão entrincheiradas na máquina do Estado, nas instituições, na mídia, no ambiente cultural, resistindo e tentando impedir o Brasil de seguir o seu rumo. Nessas circunstâncias, quem poderia ser o Tertius, né? A terceira força capaz de assumir este papel de árbitro do conflito? Historicamente, é o chamado poder moderador, que no tempo do Império era atribuído ao imperador e depois, no tempo da República, é atribuído aos militares que em diferentes momentos da história do Brasil entraram no jogo político, entraram no poder sob circunstâncias totalmente diferentes para resolver conflitos estruturais, conflitos desta natureza, insanáveis de outra forma. Muito bem. Para que isto aconteça, ou seja, o que é o artigo 142? O governo vai recorrer ao parecer do jurista Ives Gandra da Silva Martins, que diz que, com base no artigo 142 da Constituição, o governo, suportado pelas Forças Armadas, pode interferir no STF, tirar juízes de lá, substituí-los por outros, já que esses juízes estão desobedecendo a Constituição e impedindo o governo de governar. É simples esse negócio? Não. Mesmo para isso é preciso ter condições políticas, é preciso ter base social. Quais são as bases sociais do governo do presidente Bolsonaro? Primeiro, as ruas, aqueles a quem eu chamo de conservadores politizados. O que o governo entregou até agora para esses movimentos que têm dado sustentação sistemática, forte, um apoio incondicional ao presidente Bolsonaro? Praticamente nada. Não por culpa do presidente Bolsonaro, mas que as pautas dos conservadores foram barradas sistematicamente ou pelo STF ou pelo Congresso Nacional, principalmente quando ele estava sob o comando de Rodrigo Maia. A coisa melhorou com a substituição do Rodrigo Maia por aliados do presidente na Câmara e no Senado. Aliados até ali, o senador Rodrigo Pacheco é um ambíguo, né? Tem uma posição questionável do ponto de vista de dar o retorno pelo apoio que recebeu do presidente Bolsonaro, mas a agenda que deslanchou com o Centrão é a agenda das reformas econômicas liberais. Não é a agenda dos conservadores, e acabamos de ter uma derrota com sabor de vitória, digamos assim, num ponto crucial da pauta dos conservadores no Congresso Nacional há poucos dias atrás. O presidente fez maioria, mas não fez maioria absoluta para reforma constitucional. Isto é um indicador de base política e base social que é preciso levar em consideração. O presidente continua com o apoio das ruas, mas como é que fica no Congresso Nacional? Como é que o Congresso Nacional reagiria a uma atitude dessas, a uma decisão dessas tomada pelo presidente Bolsonaro com respaldo das Forças Armadas? Os militares, que é outra força de apoio, é um dos pilares de sustentação do governo. Do ponto de vista econômico, os militares foram beneficiados, receberam aumentos na reforma da Previdência e há uma previsão orçamentária de um poupudo aumento novamente no orçamento de 2022. Reposição de perdas dos governos Fernando Henrique e Lula, mas enfim, aumentos reais de salário consideráveis, principalmente mais para os oficiais do que os praças. Curiosamente, o presidente tem mais apoio entre os praças e o baixo oficialato do que no alto oficialato, que recebeu os aumentos salariais mais significativos. O presidente também tem dado andamento a aumentos do orçamento de defesa e a modernização das Forças Armadas, que sempre foi uma reivindicação. No entanto, é preciso lembrar que faz pouco tempo o presidente precisou substituir os comandantes das Forças Armadas. Por quê?
porque os comandantes anteriores, o ministro da Defesa e os 3 chefes, não davam suporte no entendimento do presidente Bolsonaro nos conflitos que o presidente estava enfrentando com o sistema, ou seja, não davam aval político para o presidente seguir tentando implementar a agenda em nome da qual ele se elegeu. O presidente trocou os comandantes. As Forças Armadas são movidas por disciplina e hierarquia. A informação que eu tenho é que o general Braga Neto e os 3 comandantes das Forças Armadas são leais ao presidente, foram escolhidos exatamente por causa dessa lealdade. A pergunta que fica é: e esses oficiais que foram retirados, foram mandados para a reserva, e outros que eventualmente ainda estão na ativa, obedecerão fielmente, disciplinadamente, uma ordem do ministro da Defesa, general Braga Neto, para que deem suporte ao presidente para usar o artigo 142 e interferir no STF? Eu não sei, certamente os militares sabem, os oficiais no comando sabem. Militares não tomam atitudes de improviso, não tomam atitudes impensadas. Ao contrário da maioria daqueles que estão me ouvindo aqui, que eu acho que nunca pararam para pensar sobre o que eu estou falando aqui, os militares, se tem esta possibilidade na sua equação política e estratégica, certamente já pensaram, já planejaram ou estão pensando, estão planejando o que fazer caso isso aconteça. Mesmo assim, sempre há variáveis que escapam do controle. E os policiais? Os policiais do país inteiro são outro elemento de sustentação do governo do presidente Bolsonaro. No entanto, exceto a Polícia Federal, que tem sido reequipada, que tem recebido bons aumentos de salário, ela tem uma ala CUT, uma ala PT também. Basta ver que o Alexandre de Moraes consegue suporte para as operações que faz, comandando policiais da Polícia Federal nas operações de caça aos conservadores que ele está patrocinando. As polícias estaduais e municipais estão fora do escopo e do alcance do governo federal, do ponto de vista de aumentos salariais, mas eventualmente poderiam ser beneficiadas por políticas públicas complementares de apoio do governo federal que ainda não aconteceram. Depois disso, quem mais? Os caminhoneiros. São uma forte base de apoio do presidente Bolsonaro, tiveram uma participação expressiva, importante na derrubada do governo do PT, naquela greve que foi, digamos, fundamental para o desfecho da eleição do presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro enfrenta problemas com os caminhoneiros, embora eles sejam fiéis, leais, toda hora tem ruído de greve de caminhoneiro, porque o presidente não controla 3 variáveis. O valor do dólar no mercado internacional, o preço das commodities, sendo que o petróleo tem um preço regulado no mercado internacional, e o ICMS dos governadores incidindo sobre o preço dos combustíveis. Então, o presidente está se esforçando, está tentando, toma medidas para tentar reduzir o preço dos combustíveis dentro das leis de mercado, sem interferir na Petrobras, sem mandar baixar os preços ou criar subsídios, como fez a Dilma Rousseff, mas não é uma equação solucionada. É uma equação em vias de ser solucionada, essa relação do presidente com os caminhoneiros. O agronegócio sim, tem sido fortemente beneficiado pelas políticas do governo federal. A desvalorização do real ajuda as exportações e o governo está fazendo uma enorme revolução na infraestrutura do país. Isto afeta estradas, afeta portos, afeta ferrovias, afeta aeroportos, enfim, afeta uma logística que beneficia significativamente o agronegócio na redução de custos, na questão da velocidade do transporte, da agilidade do deslocamento das commodities agrícolas pelo território nacional, na chegada a portos e escoamentos para o mercado internacional. A base do presidente no agronegócio é forte e temos visto nas mobilizações que o presidente promove sempre um apoio do agronegócio, está organizando novamente para o dia 17, teve uma grande manifestação em Brasília que foi fortemente organizada pelo agronegócio. E finalmente os pobres. Para os pobres, recém agora o presidente começa a esboçar uma política pública permanente e diferenciada daquilo que existia. O presidente Bolsonaro deu um auxílio emergencial. Em função do impacto deste auxílio emergencial nas contas públicas, veio a inflação, sim, antecipar dinheiro no mercado para botar no bolso das pessoas tem custo, gente. E o custo chegou na forma da inflação.
o que afeta o bolso das pessoas, o humor da opinião pública. O auxílio emergencial teve o seu valor reduzido, mas prorrogado, e agora o presidente está encaminhando ao Congresso uma medida provisória do Auxílio Brasil, mais amplo e mais lucrativo para o bolso do pobre do que o Bolsa Família, mas ainda não entrou em operação. Então, do ponto de vista de construir base social para sustentar a sua permanência no governo, o presidente tem uma série de pontas soltas e uma equação em aberta. O presidente vai ter que resolver isso. E aí é uma questão de tempo para que os benefícios que ele efetivamente ofereça para esses segmentos que eu citei aqui e eventualmente outros, exerçam papel político de angariar apoio, seja para o artigo 142, seja para a reeleição do presidente em 2022. Muito bem. Outra variável importante aqui é o tamanho das manifestações. As manifestações da direita são maiores do que as da esquerda. Tem acontecido com relativa frequência. As manifestações da esquerda, como eu já analisei aqui, elas são decrescentes, estão perdendo tração, como seus próprios organizadores definem. Então, o momento nas ruas é da direita, a esquerda vem convocando manifestações para o dia 7, mas tudo indica que a direita vem de novo com mais força. Embora as manifestações da direita sejam manifestações com famílias, com idosos, com crianças, ou seja, com o povo, do meu ponto de vista, elas atingiram um certo patamar que é menor ainda do que aquele patamar das manifestações de 2015 e 2016 que levaram à queda de Dilma Rousseff. Então, é preciso aumentar a participação popular. O presidente está fazendo um movimento decisivo agora para acuar a esquerda nas ruas no dia 7 de setembro. Possivelmente ele mesmo vai a São Paulo, talvez participe em Brasília também das manifestações, como forma de ampliar a presença de manifestantes nas ruas e ampliar a sua demonstração de força neste conflito institucional com os inimigos da mudança. Muito bem, gente. Então, lá no começo do vídeo eu falei da reação do Congresso, né? A oposição de esquerda, propriamente dita, ela é minoritária. Tanto que quem está fazendo oposição ao governo do presidente Bolsonaro é a imprensa, que certamente vai bater no governo, e o STF, né? A oposição de esquerda ela é coadjuvante. Tem uma incógnita aqui sobre uma parcela do Centrão. Como é que vai se comportar essa parcela da oposição ligada ao PSDB, ligada ao Ciro Gomes, ligada ao Moro, ligada a essas outras forças, né? Mas esta última batalha no Congresso, em que o presidente obteve maioria, mas não obteve maioria de 3/5, é um indicador de uma correlação de forças que tem em aberto ainda saber até que ponto o presidente Bolsonaro contaria com sustentação no Congresso, principalmente do presidente do Senado, para aplicar o artigo 142, e é preciso ter uma segurança, uma concreta segurança de como virá o Congresso Nacional diante desta situação para avançar uma decisão dessa natureza. Se houver reação do Congresso, o presidente fecha o Congresso, aí a coisa já ultrapassa os limites de uma intervenção exclusivamente para remover juízes que agem ao arrepio da lei no STF. É uma operação mais complicada, ganha outra dimensão, outra envergadura e requer outro tipo de solução. Muita complicação. Lembrando que em 1964 foram presos parlamentares, inclusive parlamentares da direita civil. Cassações, exílios não foram privilégio da esquerda exclusivamente. Forças sociais se opuseram à decisão dos militares, forças sociais da direita civil se opuseram ao regime militar a uma determinada altura e o regime reagiu. Quando você toma a decisão de tomar o poder, não pode hesitar. Se tomar esta decisão, é strike, tem que fazer um serviço completo. Não é o caso do recurso ao artigo 142. Mas será que há controle? Será que há apoio suficiente para, ao tomar essa decisão, ao tomar esta atitude, se houver reações mais adversas do que as esperadas, como terão que agir os militares,
como fica a situação do presidente Bolsonaro e do seu governo se a operação de intervenção no STF tiver que extrapolar essa dimensão e virar uma operação política e militar de maior envergadura. Finalmente, uma outra variável que nunca pode ser esquecida é a reação internacional. É preciso lembrar que a partir dos anos 80, principalmente no conflito que os Estados Unidos tinham com a União Soviética, os americanos deliberaram por parar de apoiar os regimes ditatoriais no mundo a pretexto de combater o comunismo. Aqui na América Latina, principalmente, foram apoiados regimes militares, havia guerrilha, luta armada da esquerda praticamente por todo o continente. Em várias ex-colônias na África e na Ásia, houve conflito militar que tinha por trás a mão da União Soviética ou desses grupos políticos de esquerda, dissidentes dos partidos comunistas, que pegaram em armas na China, em Cuba, na Nicarágua, em vários outros lugares. E o governo americano, então, até os anos 70, início dos anos 80, apoiava regime militar e parou de apoiar. Passou a entender que era preciso responder ao comunismo com democracia. E há um certo consenso na comunidade internacional, não só no governo dos Estados Unidos, na comunidade europeia, nas democracias ocidentais, de que atitudes ao arrepio da Constituição são condenáveis. Por isso que o governo americano, mesmo sendo um governo de esquerda do Partido Democrata hoje, contesta, enfrenta o regime cubano, contesta, enfrenta o regime venezuelano, e no que diz respeito à questão dos direitos humanos e de disputas comerciais no terreno internacional, contesta o governo chinês e contesta o governo da Coreia do Norte. Então, uma atitude que, embora possa estar prevista no artigo 142 da Constituição e possa ser, segundo a interpretação do jurista Ives Gandra da Silva Martins, um recurso adotado dentro da democracia, segundo prevê a Constituição, como isto será percebido internacionalmente? E se o governo, depois de tomar essa atitude, como eu acabei de dizer, tiver que agir sobre o Congresso Nacional, havendo reação adversa, reação negativa? Sabemos que a esquerda vai chiar, sabemos que a CNBB vai chiar, sabemos que a mídia vai chiar, são os setores que sempre chiam, mas há um setor do Congresso aí que é uma incógnita, precisa ser considerado, e conforme esse desdobramento, a percepção do que acontece internacionalmente é muito importante. Lembrando que a única exceção que aconteceu recentemente nesses processos de ruptura institucional no mundo foi no Egito, porque no Egito estava em jogo uma revolução muçulmana num país do norte da África, no calcanhar da Europa, e que é, de certa forma, um meio de campo entre Ocidente e Oriente, num contexto de Primavera Árabe e de avanço das repúblicas islâmicas numa estratégia geopolítica internacional. Então, o Ocidente tolerou a intervenção militar no Egito, pacificou, resolveu, acalmou, controlar os caras da Irmandade Muçulmana, mas o Brasil não é o Egito. O Brasil é hoje um dos principais produtores de alimentos do mundo, está crescendo e será o principal nas próximas décadas, graças à eficiência e à competitividade do agronegócio. O Brasil é, talvez, o maior repositório de riquezas naturais do mundo, de biodiversidade, de minérios, enfim, nós sabemos disso. E ele joga um peso decisivo na América Latina, num contexto em que todos os países fronteiriços, quase aqui, Argentina, Venezuela, Bolívia, Peru, estão caindo na mão da esquerda. Pode ser que a comunidade internacional, neste contexto de avanço da esquerda na América do Sul, dê suporte a uma atitude desse tipo do presidente Bolsonaro. Será? O que é importante saber é que, para tomar uma atitude dessa, não se pode desconhecer o papel da opinião pública internacional, da diplomacia, no avanço de uma decisão de crise institucional, de busca de solução para uma crise institucional dessa natureza, desta forma, recorrendo ao artigo do 142 e talvez tendo que tomar atitudes mais drásticas para conter as consequências e os desdobramentos dessa atitude. Finalmente, uma última interrogação.
Vamos imaginar então que a decisão de intervir no STF com o artigo 142 é tomada, posta em prática e são removidos dali 10 juízes, ou pelo menos os juízes que estão capitaneando a luta política contra o novo Brasil, contra o governo do presidente Bolsonaro, contra as mudanças em nome das quais o presidente Bolsonaro foi eleito. Como se dará a substituição desses juízes? Porque pela Constituição, novos juízes têm que ser indicados pelo presidente e eles têm que ser sabatinados pelo Senado. Senado presidido pelo Rodrigo Pacheco, Senado que tem uma CPI que foi decidida pelo STF, portanto, Senado, casa legislativa na qual o governo tem mais dificuldades, menos alinhamento do que tem na Câmara dos Deputados. Então, é possível que ao tomar uma atitude dessa, o Congresso mude de atitude e fique mais alinhado do governo. Mas é possível que um segmento do Congresso que não apoia o governo ou que está ali no limbo passe para a oposição. E aí, o governo vai fazer como para aprovar os novos juízes? Porque a Constituição não prevê que o presidente indique diretamente sem o aval do Congresso. Mais um imbróglio, mais um pepino para ser resolvido. Como vocês podem ver, gente, o negócio é complicado e não é por nada que os militares não querem intervir. Tem todas essas variáveis aqui e tem o desgaste que os militares sofreram depois de 64. É preciso lembrar que o regime de 64 teve dois momentos. O momento do milagre brasileiro, do boom econômico, em que nós recebemos investimentos internacionais pesados aqui, em que os militares revolucionaram a infraestrutura do país como nunca se viu, em que o Brasil tinha crescimento do PIB a nível chinês e que a classe média estava com a boca nas orelhas, sorrindo com o crescimento econômico, e teve um segundo momento, que foi um momento estatista, né, um movimento de intervenção na economia, e um momento em que, assim como está acontecendo agora, com a inflação decorrente do endividamento e do descontrole das contas públicas que nós tivemos que fazer para sustentar os gastos da saúde pública, veio a inflação. Só que lá atrás veio uma hiperinflação, 80% ao mês, 2.000% ao ano, e a imagem dos militares ficou desgastada, a razão pela qual eles resolveram sair do poder. Democraticamente, lenta e gradualmente, devolveram o poder aos civis, e enquanto eles estavam no poder, a esquerda tomou conta das universidades, formou 3 gerações de profissionais e nos anos seguintes chegou ao poder. Primeiro com o PSDB, depois com o PT, e esta é a situação, este é o resultado decorrente da intervenção militar de 1964. É por isso que eu digo sempre que o caminho melhor, o caminho mais sólido, o caminho mais reversível é o caminho mais difícil. É o caminho de conquistar a maioria da opinião pública, de convencer a maioria das pessoas que o comunismo é uma coisa do demônio, que o comunismo é uma coisa ruim, que comunismo bem-sucedido é aquele que tem em Cuba, que tem na Venezuela. Não existe país rico comunista no mundo. Comunismo sempre redunda em miséria e pobreza, mas eles são muito bons de propaganda, são muito bons de luta ideológica. Então, eu sempre tenho, assim como a maioria da elite das Forças Armadas brasileiras, resistido à ideia de intervenção militar. Acho que é uma saída traumática, não acho que seja bom. Tentei mapear para vocês aqui o conjunto de problemas que envolve a tomada de uma atitude deste tipo. As consequências podem ser imprevisíveis, eu tentei mapear aqui um conjunto de variáveis, mas sempre há pontas soltas que aparecem e não estavam previstas. Se acontecer, vamos ver como é que as coisas ficam. Eu sou um analista posicionado, eu tenho lado. Eu fiz parte do movimento do impeachment da Dilma Rousseff, eu fiz parte do movimento que elegeu o presidente Bolsonaro, e eu apoio e continuarei apoiando o presidente Bolsonaro, mas isso não significa que eu não fique tenso e preocupado com os desdobramentos e consequências
de uma mudança estrutural na política brasileira acontecida desta forma. E se você não está preocupado, não está tenso, é porque talvez não esteja entendendo nada. Esse foi o meu comentário de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Compartilha bastante, vamos refletir sobre o que eu falei aqui. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se no meu canal da COS TV e no meu canal do Telegram. O canal na COS TV é o Dextra Jornalismo e no Telegram é o Dextra by Paulo Moura. Acompanhe os meus comentários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive todos os dias entre 1h30 e 2h. E lembre-se, gente, faz um Pix aí, ajuda o canal a crescer. Assim que a vinheta passar, abre o aplicativo do seu banco e pinga um trocadinho aqui no canal, porque isso aqui é trabalho, gente, é trabalho, requer pesquisa, reflexão, planejamento e horas diárias de produção de um conteúdo diferenciado para você. Obrigado pela audiência, obrigado a você que já doou o mês passado ou nos meses anteriores. Acostume-se a pingar um trocadinho aqui todo mês. Até o próximo vídeo.